A paz do Senhor Jesus, irmãos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único Rei das nossas vidas, entregamos adoração e louvor, aleluia. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagre o teu ser. Consagramos todo nosso ser a Consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para louvor, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias, 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 glórias te damos, Senhor. Glórias te damos, aleluia. Glórias te damos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Oh, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Te fazemos um trono de louvores, Senhor, nesta noite, Pai. Em humilde adoração, nos prostramos ante a Ti, Senhor, reconhecendo que fora de Ti não há outro Deus. Não há outro Deus e não haverá. Aleluia. Em humilde adoração, nos prostramos ante a Ti, e diante de Tua face nos prostramos, Senhor. Nossas vozes levantamos como oferta de louvor, pois Tu és o Rei da glória, e para sempre cantaremos. Em humilde adoração, nos curvamos ante a Ti, e diante de Tua face nos prostramos, Senhor. Nossas vozes levantamos como oferta de louvor, pois Tu és o Rei da glória, e para sempre cantaremos. Aleluia! Te adoramos, Senhor. 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 Em humilde adoração, nos curvamos ante a Ti, Senhor, e diante de Tua reconhecendo, Pai, face quem Tu és, Senhor. nos prostramos, Reconhecendo quem Tu és sobre as nossas vidas, Pai. nossas vozes Reconhecemos que sem Ti levantamos nós não somos nada, como Pai. oferta de Não podemos fazer nada louvor. se de Ti não Tu vier. és o Rei da glória, e para sempre cantaremos. Te adoramos, Senhor. 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 Entrega. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Olha pra Ti. Te adoramos, Pra Ti, Senhor. Senhor. Te adoramos, 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 Senhor. Te adoramos,
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você continuasse em adoração ao Senhor. Que você levasse as suas vozes nesta hora. Que você falasse com Ele. Que você entregasse a Ele a tua adoração, falando com Ele, em forma de fala. Que você possa falar, agradecer a Ele, agradecer que você possa abrir a tua boca agora e começar a agradecer, porque você chegou até aqui, porque o Senhor tem te sustentado, aleluia. O Senhor tem estado na sua vida, aleluia. Nada nós podemos fazer se do alto não nos for dado. Que você possa glorificar ao Senhor. Eleve a tua voz aí, comece a glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, bendizer ao Senhor, em nome de Jesus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, por aquela obra naquela cruz do Calvário, porque Ele se entregou por amor a ti, porque Ele te amou primeiro. Por isso você está aqui nesta noite, porque Jesus tem te amado, Ele tem cultivado um relacionamento contigo, aleluia. Nós te glorificamos, Senhor, nós exaltamos o teu nome, Jesus. Nós não nos cansamos, Senhor, de te adorar, nós não nos cansamos de te bendizer, Senhor. Ah, Deus, se não fosse o Senhor, Pai, que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, o inimigo em sua ira nos teria consumido, nossa alma por completo destruído, mas Deus nos livrou, libertou como um pássaro que escapa das garras do caçador, aleluia. Ele tem nos livrado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem estado conosco. Que você nunca se esqueça disso, que você nunca se esqueça disso, em nome de Jesus. Se você está de pé hoje, é porque o Senhor tem sido Deus em sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Com os nossos corações voltados a ti, Pai, nós te adoramos, aleluia. Te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei, o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero minha vida mais e mais. Mas agora de contigo andar,
tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Obrigada, Senhor, porque eu tenho a tua vida em minha vida. E isso me faz prosseguir, Senhor. Obrigada, Jesus. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, oh, te agradeço. Vamos então para a mensagem. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dando sequência à nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual que é o primeiro fruto que aparece aí? Amor. Só que nós, só para lembrar vocês, vamos deixar o amor para o final da série de mensagens, porque entendemos que ele é o principal, é o maior, o mais importante de todos que são mencionados aí. Então, nós tivemos já o estudo, culto, pregação sobre a alegria, sobre a paz, e hoje nós vamos falar sobre paciência. Quem é paciente aí, levanta a mão e dá uma glória a Deus bem alto. Vamos sentir firmeza, está faltando paciência. E eu quero pedir para vocês essa noite, tenham paciência comigo, amém? Quem faz o compromisso de ficar bem atento, de ficar prestando atenção, tenha paciência. Nós vamos chegar ao final, antes da meia-noite nós terminamos esse culto. Você vai ter paciência nessa noite? Já é um teste. Hoje o culto vai até meia-noite. Você está aqui, se refrescando no ar-condicionado. Poderia estar lá fora, porque mormaço, Mas hoje nós vamos falar então sobre a paciência. Estenda as suas mãos na minha direção, eu vou interceder por você e interceda por mim também. Pai querido, em nome de Jesus, nós, ainda na tua presença, rogamos pelas tuas misericórdias, pela tua graça. Rogamos para que o Senhor fale poderosamente em cada coração. Não permita ninguém sair daqui, Senhor, sem a porção, sem o maná, sem o alimento que vem dos céus. Que a tua glória, que a tua presença vai invadindo agora a vida de cada um dos meus irmãos, de modo que eles sejam renovados, transformados, e que a pregação do Evangelho, Senhor, que a pregação da tua palavra possa dar resultados, Senhor, que seja como de fato uma semente plantada no coração de cada um, e que cada coração aqui seja uma terra fértil, de modo que dê fruto a 30, 60 e 100 por um. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. É brincadeira, viu, meu irmão? Sei que alguns já oraram. Senhor, não permita que o culto vá até meia-noite. A gente brinca até, teve um estudo bíblico, se eu não me engano, que nós falamos sobre Eutico, um jovem que participou ali da pregação do culto, onde o apóstolo Paulo prega no andar de cima de uma casa.
E a Bíblia diz que Paulo começou a pregar à tarde, quando chegou meia-noite, ele estava pregando, um jovem que estava assistindo, né, o culto, uma janela, era o único lugar que ele tinha para sentar, numa janela, e a Bíblia fala que ele teve sono, caiu da janela e morreu, meus irmãos. Morreu. A pregação do apóstolo Paulo foi tão longa que o sono levou à morte do jovem. Mas Paulo desceu, ressuscitou o jovem, subiu e adivinha o que ele fez? Continuou pregando até de manhã. Olha aqui, aí já, glória a Deus. Então, meus irmãos, a pregação era assim. Hoje a gente já está mal acostumado, né? Passou de 30 minutos, a gente já perde a paciência. Mas nessa noite o Espírito do Senhor vai produzir o fruto, paciência na sua vida. E não vai precisar chegar até meia-noite, não. Amém? Fica tranquilo. Meu irmão, paciência, de acordo com o dicionário, é a capacidade de sofrer ou suportar com calma e sem reclamar. Normalmente, quando a gente ouve a palavra paciência, a gente já é direcionado, já somos levados a entender alguma coisa relacionada a esperar. Não é isso? Quem já precisou esperar alguma coisa aqui? Quem já esperou? As irmãs que são mães, por exemplo, tiveram que esperar pacientemente 9 meses. Alguns não tiveram tanta paciência, chegaram 7 meses, né? Até antes, já quiseram nascer antes, não tiveram tanta paciência. Mas não é isso? Mas não dá aquela ansiedade? Nossa, podia já nascer amanhã. Como será que vai ser a irmã que está aqui, né? Com um bebezinho, tem a Carol lá também, né? Foi fácil, irmãs? Foi fácil. A espera, teve que ter paciência, né? Teve que ter paciência. E aí surgem aquelas dúvidas: como que vai ser? Vai parecer com quem? Vai ter o pé de quem? O nariz de quem? Vai ter. Não é isso? Ai, será que vem com saúde? Será que não vem com saúde? Então, a paciência é algo que todos nós necessitamos no nosso dia a dia. E como é bom saber que no momento que nós nos convertemos, no momento que nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E à medida que a gente vai crescendo no Espírito, nos enchendo no Espírito, Ele vai fazendo aparecer dentro de nós o fruto. E um dos frutos é exatamente a paciência. A capacidade de você suportar o sofrimento enquanto espera. E a mulher tem as dores de parto, tem as contrações, não é? Tem um monte de coisa que acontece, um monte de transformação. Lembro da minha esposa, né? Que teve na primeira gestação, a pressão dela subiu demais, ficou inchada, né? Sofreu quase, né? A médica falou: olha, precisamos, o Jonathan teve que nascer de 7 meses por causa disso. Meu filho mais velho, que hoje tem 13 anos, está aí saudável, mas nem todos sabem, ele ficou 15 dias numa UTI neonatal. Não, Natal, fala. 15 dias numa UTI que era só para bebês recém-nascidos. Porque ele nasceu de 7 meses, nasceu bem magrinho, bem. Parecia, se olhava assim, ó. Tem até foto, se quiser eu mostro. Parecia aquelas crianças assim desnutridas, sabe? Que uma coisa muito difícil. Então, e a minha esposa, a médica falou: olha, nós precisamos urgentemente, né? Você tem que nascer. Sei que você queria esperar um pouco mais, mas tem que nascer agora, porque você está correndo risco, né? A pressão subiu demais, e então precisou nascer antes. Então a gente sabe do sofrimento, né? Uma mulher que está esperando o seu filho. Sabemos de vários tipos de sofrimento durante a espera, né? Sabemos de uma pessoa que muitas vezes está esperando a notícia sobre um emprego, fez uma entrevista, né? Está esperando: será que eu passei? Será que eu não passei? Eu lembro até hoje, né, de um e-mail que chegou para mim. Eu estava desempregado, meus irmãos, estava na fila do Poupatempo lá em São Paulo, já me preparando para dar entrada no seguro-desemprego. E exatamente, meus irmãos, foi exatamente na fila. Foi algo que só Deus mesmo. Eu estava na fila porque eu tinha esperado um tempo. Falei assim: não, eu creio que essa vaga é minha, eu creio que vou conseguir passar, né, numa grande empresa.
e estava disputando com outras pessoas. Eu falei, não, eu sei que eu vou passar, mas chegou um tempo que eu perdi a paciência. Eu falei, não, acho que é melhor eu dar a entrada no seguro-desemprego. Mas quando eu estou lá na fila, toca uma notificação no celular, eu abro o meu e-mail e vem a notícia: você foi aprovado no processo seletivo. Compareça no dia tal com a documentação para formalizar a sua contratação. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso, né? A gente espera, e eu estava ali já perdendo a paciência, mas o Senhor foi no momento exato e Ele abriu uma grande porta de emprego. E tantas coisas, né, que nós esperamos. Eu lembro também, já falei isso, alguns deram risada, né, porque falaram, não é possível. Eu quebrei esse braço esquerdo, 4 vezes, dos 8 até os 15 anos de idade, 4 vezes. Você sabe que é uma das coisas mais difíceis de se esperar? É o dia em que você vai tirar o gesso. Por quê? Quem já quebrou algum osso? Quem já fraturou alguma coisa? Algum osso, né? Sabe como é difícil ficar com gesso? Você tem que pôr o plástico para tomar banho, tem negócio coça, você tem que ficar colocando algum graveto ali, alguma coisa para coçar, e o negócio vai fedendo, e você fica ali paralisado, você não aguenta mais. Na hora de dormir, você vira para um lado, você vira para o outro. É difícil. E muitas vezes você vai ter que esperar 30, 60 dias até o osso ficar no lugar. Uma outra coisa que eu esperei, e está aqui uma irmã ali, ó, lá no fundo, a irmã Margarete, que, para quem não sabe, ela foi minha dentista desde quando eu era pequeno. E eu esperei, meus irmãos, quando eu coloquei meu aparelho, esperei ansiosamente o dia que eu ia tirar o aparelho dentário. Oh, meus irmãos, tem uma sensação de liberdade que eu recebi, foi quando eu tirei o aparelho. Eu falei, meu Deus, estou livre, meus dentes estão livres finalmente, não é? Então, são coisas da vida, nós temos que esperar. Quem é jovem tem que esperar até encontrar a pessoa que Deus vai colocar na sua vida, né? As meninas esperar quando Deus vai preparar um varão, e os meninos esperar quando Deus vai preparar uma varoa. E aí esse namoro você tem que esperar o dia do casamento. É isso. Fiquei ansioso também, o dia do meu casamento. Esperei, eu acho que desde os meus 10 anos. Eu costumo falar essa história, já falei muitas vezes, que quando eu estava na 4ª ou 5ª série, não lembro, eu tinha 10 anos, e a minha professora perguntou para todos os alunos: com quantos anos vocês vão casar? A maioria disse: eu não quero casar. Tinha 10 anos. A maioria disse: eu não quero casar. Outros, assim, falaram: eu quero casar lá com uns 30, 40 anos. E eu me lembro que eu fui, não lembro se eu fui o único, se eu fui um dos poucos que falou: eu falei, não que eu quero, eu vou me casar com 20 anos de idade. Eu tinha 10, mas eu já tinha na minha cabeça que eu ia casar com 20 anos de idade. Passou alguns meses, eu casei com 21. Aqui minha esposa, estamos casados há 16 anos para a glória de Deus. E falando em casamento, né, irmãos? Casamento é algo que exige de ambas as partes, eu sei, paciência. Sem paciência, nenhum casamento vai subsistir. Não é isso, Marquinhos? Não é isso, Carol? Precisa ter paciência, não precisa? Sem paciência, sem esse fruto do Espírito, e é por isso que nós vemos índices cada vez maiores de divórcios, inclusive dentro da igreja. Porque muitas vezes, além dos problemas financeiros, além de infidelidade, além de abandono e violência, muitas vezes casais se separam simplesmente por causa da falta de paciência. Eu não tenho paciência, não tem como aguentar uma pessoa assim. É difícil essa pessoa, mas quem tem o Espírito Santo produz a paciência e suporta toda e qualquer circunstância. Eu não estou pedindo para você aguentar, apanhar, não. Se você estiver sofrendo violência doméstica, eu mesmo vou junto com você até a delegacia da mulher e denunciar. A gente sabe que acontece o contrário. Infelizmente ainda não tem a delegacia do homem, mas a gente sabe que existe violência de ambas as partes, né? Agora, somos contra a violência, não vamos incentivar você a ficar num relacionamento que vai colocar sua vida em risco. Não vamos incentivar, mas
aquelas briguinhas, aquelas coisinhas do dia a dia, as diferenças, as picuinhas, as coisas menores, é o Espírito Santo que vai nos dar a paciência para aguentar e suportar. E vai chegar um dia, meu irmão, que tudo será mudado, tudo será transformado se você tiver paciência. Até porque eu acho que eu mudei, esposa, comparado ao que eu era. Claro que eu tenho muito a melhorar. Ainda não cheguei à perfeição e acho que não vou chegar. Tenho uma leve desconfiança que não vou chegar à perfeição até o dia que o Senhor Jesus voltar. Mas comparado com o que eu fui quando eu era casado, eu acho que eu melhorei. Minha esposa também melhorou muito, né? Mas a gente precisou ter paciência, tanto eu como ela. Ela vai dizer que precisou ter mais paciência. Eu discordo. Mas, irmãos, com a paciência você vai chegar no resultado. É claro que você não pode casar para mudar uma pessoa, esperar que o casamento vai mudar a pessoa. Não, você tem que escolher, tomar uma decisão racional, bastante consciente, e falar, ó, sei dos seus erros, sei dos seus defeitos. Você não pode se iludir achando assim, vai mudar. Não. Se você ama incondicionalmente uma pessoa, você tem que estar disposta a passar por toda e qualquer situação, salvo aquelas situações mais extremas, independente se a pessoa vai mudar ou não. Agora, se você tiver paciência, com muito amor, o Senhor, o Espírito Santo vai tocando na vida do seu cônjuge e as coisas vão se ajustando. Se cada um faz a sua parte, se cada um produz a paciência. E para produzir a paciência precisa se encher de quem? Do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus vai conseguir aguentar, vai conseguir suportar. Agora, quem não tem o Espírito de Deus, meu irmão, basta coisas pequenininhas para a pessoa chutar o balde, jogar tudo para o alto e abandonar tudo. Então, além dessa definição do dicionário, né, que diz que a capacidade de sofrer e suportar com calma, sem reclamar, paciência é sinônimo de longanimidade, perseverança, tolerância, resistência, esperar com calma. Olha o que diz Números capítulo 12, versículo 3. A Bíblia fala sobre um homem que talvez foi um dos homens mais pacientes que já existiu. Números capítulo 12, versículo 3. Está lá no telão, diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E você sabia que Moisés recebeu uma promessa de herdar a terra prometida? Ele foi um instrumento de Deus para tirar o povo de Israel da escravidão no Egito e conduzir o povo até a Canaã, a terra prometida. Só que Moisés não chegou lá. Interessante, a Bíblia fala que ele foi o homem mais paciente, mas até o homem mais paciente chegou um momento que ele perdeu a paciência, no momento que ele bateu na rocha. A Bíblia vai falar inclusive que ele não entrou na terra prometida. Um dos motivos foi porque ele bateu numa rocha, num momento de impaciência, e não aguentava mais o povo, pedindo água. Uma hora o povo reclamava porque, todo dia comendo maná, todo dia comendo esse pão, 40 anos comendo pão. Esses dias meu filho falou para mim, né? Falou, pai, às vezes eu não tenho vontade de comer pão no café da manhã, porque todo dia é pão. Mas o café da manhã do brasileiro é isso, né? Tem uns que agora está trocando, né? Está na moda, né? Substitui o pão, porque o pão, a farinha faz mal, então faz um ovo, faz um pão com ovo ali, né? Faz aquelas massas, né? De pão, com frango, com ovo, com outras coisas. Uns faz tapioca, mas o brasileiro vai comer pão, né? E no almoço, a gente arroz e feijão e a mistura. Mas todo dia. Imagina o povo de Israel, que era uma vez só no dia que eles comiam o maná. E o maná, a Bíblia diz que era como semente de coentro, que eles amassavam, faziam uma massa e viravam como se fosse um bolo, como se fosse um pão, por isso que é chamado de pão, que eles comeram no deserto. O povo começou a reclamar: a gente não tem carne, no Egito a gente tinha
melancia, a gente tinha pepino, tinha tempero, agora aqui só esse maná. Aí Moisés rogava ao Senhor, Deus mandou carne até a gente morreu de tanto comer carne. É carne que vocês querem? Então toma carne. Saiu carne até pelas ventas, que diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, Moisés teve muita paciência, teve que ter paciência até com os irmãos, né? Arão e Miriam, chegou um momento que eles começaram a questionar: Deus só usa você, né? Moisés teve que ter muita paciência com os murmuradores, com todas as circunstâncias, sabe, com toda a resistência. Até na saída ali do Egito a gente vê, né? Eles fugindo ali dos soldados egípcios, quando se deparam com o mar. Então na frente tinha o mar, atrás vinha Faraó com os soldados. Então foram situações que exigiam calma, equilíbrio, paciência. E Moisés foi, até um certo ponto, um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Mas até mesmo o homem mais paciente teve momentos de impaciência. Então é claro, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é de ferro. Vamos ter momentos de impaciência. Agora, você quer um conselho? Algo da parte de Deus para você: se encha do Espírito Santo. Quanto mais você se encher do Espírito Santo, mais paciente você será. Aleluia. Quem lembra da famosa frase, né, da paciência de Jó? Todo mundo fala assim: paciente, tem que ter uma paciência de Jó. Por que tem que ter uma paciência de Jó? Porque Jó, meus irmãos, passou por muitos apuros. Eles que conhecem a história, nós não vamos ler aqui, mas é só você olhar ali nos primeiros capítulos de Jó, você vai perceber que ele perdeu muita coisa. Aliás, perdeu tudo que ele tinha praticamente, só não perdeu a sua vida e não perdeu a esposa, né? E olha que interessante, a esposa foi a única coisa que sobrou. Chega para ele e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você ainda está adorando a Deus, você ainda está louvando a Deus. Aí ele responde para ela: você não sabe o que você está falando. Aceitaremos somente o bem e não o mal, só as coisas boas e não as circunstâncias ruins. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, só aí a gente já vê a paciência de Jó. Só que ele ainda teve que esperar um tempo muito grande. Perdeu filho, perdeu animais, perdeu suas propriedades, perdeu sua saúde. E aí ainda aparecem 3 amigos que começam a acusá-lo, dizendo que tudo que ele estava passando era culpa dele, é porque ele tinha cometido pecado. E a Bíblia diz que Jó era um homem justo, era um homem íntegro. Mas esses homens se levantaram para acusar Jó. Então Jó teve que ter muita paciência. E nós sabemos que, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a luta que ele passou, no final da vida dele, ele foi restituído. Tudo aquilo que ele perdeu, Deus deu em dobro e deu muito melhor do que aquilo que ele tinha. Ele foi restituído em tudo aquilo que ele tinha perdido por causa da paciência. Ele esperou e suportou durante a espera, suportou a dor, a rejeição, por causa da paciência. Por isso o Senhor o abençoou. Tiago capítulo 5, versículo 10, pedi para colocar na tradução Nova Almeida atualizada, NAA. Tiago 5,10, que vai inclusive confirmar. Você pode ler sobre Jó no livro de Jó, mas Tiago também vai falar. Tiago capítulo 5, versículo 10 até o 11 diz assim: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, preste atenção, meu irmão. Quantos estão acompanhando aqui a mensagem nessa noite? O Senhor está dizendo para cada um de nós o seguinte, através de Tiago: tome como exemplo não as pessoas que sucumbiram diante das lutas, que se afogaram no mar de provações,
que através das circunstâncias passaram apenas a reclamar e jogaram tudo para o alto. Tome como exemplo a paciência que os profetas tiveram, aqueles que falaram em nome do Senhor. Tome como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, e não as pessoas deste mundo. A nossa referência, em primeiro lugar, é Jesus. Jesus, nós sabemos que suportou. Não suportou? Ele suportou Pedro? Suportou Pedro. Suportou Tomé? Suportou Tomé. Pedro chegou um momento e falou: não vamos deixar que o Senhor seja morto. Aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Ou seja, estava tentando evitar que Jesus cumprisse a sua missão. No momento que Jesus é traído e entregue, Pedro, ele fica ali observando os interrogadores e nega Jesus 3 vezes. Mas Jesus suportou e teve paciência com Pedro, e depois o restaurou a sua fé. Tomé, que disse: eu só acredito se eu ver, se eu tocar. O Senhor teve paciência e falou: pode tocar. Então, suportou ali na cruz a zombaria, suportou os açoites, suportou cuspe, suportou todo tipo de sofrimento, por amor a mim e a você. Então, o primeiro exemplo de paciência é o Senhor Jesus Cristo. Ele suportou todo o sofrimento, e por fim, o maior sofrimento, que foi a cruz, onde, além da dor física, além da dor emocional, da rejeição, a Bíblia diz que o Senhor se afastou, o Pai se afastou do Filho, de modo que o Filho disse: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Então, ele sofreu a ausência do Pai ali na cruz, porque os pecados do mundo inteiro estavam sobre Jesus. Amém, irmãos? Você sabia que os pecados que você cometeu a sua vida inteira, e os que você ainda vai cometer, os pecados que eu cometi, estavam nas costas e na conta de Jesus? E por isso Deus se afastou, porque Deus é santo e Ele não se mistura com o pecado. Então o pecado da humanidade estava em Jesus. O Pai não podia ficar próximo dele no momento da crucificação. Por isso Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus suportou, ele teve paciência, ele esperou o momento da glorificação. Como a gente sempre fala aqui, todo mundo quer a vitória, todo mundo quer a glorificação. Quem quer vitória é a mesma coisa. Tem gente que procura pastor igual o Silvio Santos. O Silvio Santos fala assim: quem quer dinheiro? E tem pastor que fala: quem quer vitória? Esse é o culto da vitória, o culto da bênção, o culto... Todo mundo quer a bênção, todo mundo quer a vitória, mas ninguém quer a cruz. Ninguém quer passar por aquilo que todo aquele que é vencedor passou antes de receber a vitória. Todo vencedor, mesmo fora do ambiente religioso. Quem vence as Olimpíadas? Todo mundo fala: olha que legal, ganhou medalha de ouro, nossa, que sonho, que alegria. Eu também queria ganhar medalha. Você queria, mas não queria passar por tudo que ele passou. Os momentos de privação, sofrimento, os momentos que ele está lá renunciando uma vida de diversão, de passeio. Muitos abriam mão até de namorada. Não, eu tenho que treinar para as Olimpíadas. Então todo mundo quer a medalha de ouro, mas ninguém quer passar pelo sofrimento do atleta que compete para chegar a ser vencedor. Então, meus irmãos, você quer vitória? Você quer a ressurreição? Você quer a glorificação? Você quer a bênção? Não tem outro caminho. Como diria o irmão Lázaro, né? Passando pela prova, dando glória a Deus, porque o deserto é a escola do Senhor. Então, se você quer crescer, se você quer chegar na Canaã, antes tem o deserto para você passar, antes tem a muralha para você derrubar, antes tem o adversário, tem o gigante Golias para você vencer. E para vencer o gigante Golias, para derrubar a muralha, até chegar na terra prometida, você precisa ter paciência, esperar, aguentando a dor e o sofrimento até o momento certo em que a vitória chegará. E lembrando que a maior de todas as vitórias é o dia em que estaremos face a face com Deus, o dia em que toda lágrima será enxugada,
todo o seu sofrimento vai acabar definitivamente. Salmo 40, verso 1 e 2, é um texto muito conhecido. Eu até anotei na revista corrigida. Salmo de número 40, verso 1 e 2 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Meu irmão, os profetas, os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia passaram por situações terríveis. Como o próprio salmista diz aqui, a vida dele, ele se encontrava como num charco de lodo, como se ele estivesse mergulhado na lama, no fundo do poço. E eu sei que muitas vezes você viveu situações, e alguns ainda vivem, como se estivesse no fundo do poço, como se estivesse, sabe, numa vida que não tem saída, como se estivesse mergulhado na lama. Mas o que ele diz? Apesar de estar numa situação aparentemente impossível de ser resolvida, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim. O Senhor, meu irmão, Ele está perto dos que têm coração quebrantado. Ele vai se inclinar, Ele vai estender a mão para salvar. E para todo aquele que clamar, que o buscar, suportando com paciência, esperando no Senhor com paciência. Interessante, quando ele fala aqui, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, eu me lembro de Jonas, do grande peixe. Alguns dizem que é a baleia, mas na verdade é um grande peixe. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre, na barriga do grande peixe. É isso? Imagina o que tinha na barriga desse peixe, mano. Com certeza não era nem um pouco parecido com um hotel 5 estrelas, nem um pouco. Ele estava num charco de lodo, mas ele esperou também com paciência pelo Senhor. Ele confiou no Senhor, se arrependeu dos seus pecados e, através da paciência, ele esperou os 3 dias e 3 noites, até que o Senhor tirou ele dessa situação difícil. Quem está acompanhando aqui nessa noite? Romanos 12, verso 12 diz, na NVI, Romanos 12, verso 12, acompanhe comigo. Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amado irmão, se crente não tivesse tribulação, luta, nem precisaria de paciência. Não é verdade? Para que paciência? Vai passar por tribulação, mas é exatamente por causa da tribulação é que o Senhor disponibilizou o fruto do Espírito, chamado paciência. Então, quantos querem paciência aqui? Eu quero mais paciência, eu quero aguentar mais. Eu acredito, como eu falei, eu evoluí um pouco, eu melhorei, acho que eu sou mais paciente do que eu fui no passado, mas eu quero mais, eu quero ser mais paciente. Só que qual é a oportunidade que nós temos de receber mais paciência? É através da tribulação. Nós vamos colocar em prática a nossa paciência. É como alguns dizem, né? Você pediu força, né? O Senhor te deu, às vezes luta, gigantes, para você ficar mais forte. Você pediu sabedoria, conhecimento, o Senhor vai te dar situações embaraçosas, difíceis para você resolver. Pediu paciência, meu irmão, Deus vai colocar situações e pessoas que vão provar a sua paciência. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está à disposição. Ele não está mais limitado a um lugar reservado e restrito, cercado por uma cortina, por um véu. Sabe por quê, meu irmão? A boa notícia é que quando Jesus disse está consumado, quando Ele deu o seu último suspiro, quando Ele deu o último brado,
está consumado. Lá na cruz entregou o seu Espírito e morreu. O véu que nos separava da presença de Deus foi rasgado de cima a baixo. E hoje eu e você temos livre acesso a essa presença. No Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Sales, na sua casa, no meio do caminho, ou, pasmem, ainda que você esteja no banheiro da sua casa, ainda que você esteja nos lugares mais improváveis, se você clamar ao Senhor de todo o coração, se você buscar ao Senhor com paciência, a presença gloriosa do Espírito Santo invadirá a sua vida. Aleluia. Então basta você usufruir, usar, se encher do Espírito de Deus. Se encha do Espírito de Deus e as tribulações virão. Você vai falar assim: não, tudo bem, eu tiro de letra. Eu sei que tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia em que o Senhor voltar. Aleluia. Provérbios 25:15. Já estamos terminando. Provérbios. Está vendo? Você foi paciente, está acabando. Nem viu passar a hora, já vai dar meia-noite. Você viu como foi rápido? Irmãos, Provérbios 25:15 diz: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Tem muita gente que quer colocar o dedo na cara das autoridades, mas você tem que fazer, mas é com paciência que você muitas vezes vai convencer uma autoridade, não é? Temos a irmã Carmen que está aí agora tendo contato com autoridades, né? Com o prefeito, com o vereador. Paciência que vai nos ajudar a convencer, a abrir os olhos desses homens e mulheres que estão no poder. Com paciência, o coração do rei é inclinado e a vontade de Deus acaba prevalecendo. Tiago, capítulo 5, versículo 7, com esse texto nós vamos encerrar. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Nós vamos ler também o versículo 8. Tiago 5, 7 a 8. Preste atenção, olha lá no telão. Diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meu irmão, nós vivemos aqui num contexto rural, sabemos que estamos aqui cercados de plantações, temos irmãos que inclusive trabalham em colheitas, nós temos aqui próximo de nós tomate, limão, temos cana, não é isso? Inclusive tem uma usina, a usina de Mendonça, usina Santa Isabel. A maioria das terras aqui onde tem plantação de cana são deles, não é isso? Então é algo que nós estamos familiarizados, mesmo que a gente não trabalhe com isso, a gente vê constantemente isso. Basta andar um pouquinho e vai até no sentido de Torres, Praia de Torres, ou mesmo descendo da cidade até aqui, já vai ver alguma plantação, não é isso? Agora, você não precisa ser agricultor para saber, você já deve ter visto na televisão, já ouviu alguém, algum parente falar, que quando você vai cultivar alguma coisa, quando você planta alguma coisa, você joga a semente, é no outro dia que nasce. Não é? Tem que ter o que, meu irmão? Paciência. Esperar com paciência. Esperar. E muitas vezes passar pelo sofrimento que é a falta de chuva, a escassez. Como sofrem os agricultores quando fica muito tempo sem chover? Não é isso que acontece? Principalmente aqui na nossa terra, que é chamada Terra do Sol. Não é isso, meus irmãos? A Terra do Sol tem sol, dificilmente tem chuva. Quando tem chuva também é para valer, né? Não é brincadeira não. Mas não chove tanto como na Terra da Garoa, né? Nossa, a maioria aqui veio da Terra da Garoa. Viemos de São Paulo, lá chovia qualquer época, qualquer estação. Agora aqui não. Aqui é difícil chover. É difícil chover. Mas o agricultor tem que ter paciência
até vir a chuva. Quando vem chuva, ele tem que providenciar meios de irrigação, né? E ele tem que esperar crescer, ele tem que ter paciência, porque pode nascer bicho, e aí ele tem que jogar o veneno, ou usar algum outro tipo de recurso. Não é isso? Tem uma Moacir aqui, ó, tem ali um terreno ali do lado da sua casa, cheio de plantação, né? As couves bonitas ali, planta um monte de coisa bonita, e tem que ter paciência, não tem? É isso? Mas com paciência você consegue os frutos, você consegue uma boa colheita. Então, Tiago está fazendo uma comparação da agricultura, da paciência, da espera do agricultor para a colheita. Ele está fazendo uma comparação com a espera que nós temos para a vinda do Senhor. Quantos estão esperando a vinda do Senhor? Eu não sei se você sabe, mas Jesus está voltando. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E quando eu digo Jesus voltará para buscar a sua igreja, ele não vai voltar para buscar uma placa de igreja. Ele não é esse salão que vai subir. Tem gente que fica imaginando isso, né? Eu quero quando Jesus voltar estar dentro da igreja, porque aí eu vou subir. Meu irmão, você está enganado. Esse salão não vai subir. Mas vai subir aquele que é lavado, remido, comprado no sangue do Cordeiro. Vai subir aquele que não apenas diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, não importa de que igreja seja, é a igreja do Senhor. E é esse que Jesus vai vir para buscar. Eu espero pela vinda do Senhor. Agora, precisamos ter paciência. Precisamos ter paciência. Até chegar esse dia, vamos continuar convivendo com corrupção, com notícias de violência, de acidentes, de morte, de problemas. É isso. Quando eu estava fazendo essa pregação, eu lembrei aquilo que acontece muito, né? Relacionamento de pais e filhos. A gente percebe que o pai e a mãe têm muita paciência com criança, sim ou não? Tem que ter paciência, não tem? Com a criança. E normalmente os pais têm muita paciência com criança pequena, mas quando vai chegando na adolescência, a paciência já vai diminuindo, não é isso? Porque já vai dando um pouco mais de trabalho. E como o adolescente já tem um pouco mais de noção, a gente não dá aquele desconto que a gente dá para a criancinha pequena, né? Criança pequena pode fazer um monte de coisa errada, a gente dá um desconto, não é? Porque é criança, é pequeno, ainda é pequeno. O que é isso? É paciência. A gente tem paciência. Então os pais muitas vezes sofrem por causa dos filhos. Tem paciência com os filhos. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando os pais ficam mais velhos, chegam na terceira idade, e os filhos chegam na fase adulta, muitas vezes os filhos esquecem o tempo investido, esquecem o sofrimento do pai e da mãe, esquecem quanta paciência o pai e a mãe teve por ele. E ao invés dele, no momento que o pai precisa exercer a paciência, o que acontece? Que os filhos não têm paciência com os seus pais. Os filhos não têm a sensibilidade, não conseguem enxergar as limitações que os pais têm quando chegam na terceira idade. Não é isso que acontece? Nós vemos lá no lar do idoso. Quantos pais de família, mães, que muitas vezes, eles sabem, tem alguns que realmente não têm condições, não têm, as circunstâncias são difíceis, mas outros, a gente fica sabendo que talvez faltou um pouco de paciência. O filho poderia ter um pouco de paciência, cuidado, aguentar um pouco mais, sofrer um pouco mais, porque o pai e a mãe sofreram a vida inteira por ele. E aí chega no momento que o pai e a mãe estão precisando, os filhos não querem sofrer, porque não têm paciência com seus pais. Meu irmão, precisamos, seja os idosos, seja os adultos, seja os adolescentes, os jovens, as crianças, precisamos nos encher do Espírito Santo, porque somente cheio do Espírito Santo, todos, não importa a idade, não importa a fase, vai ter paciência, vai conseguir suportar as diferenças, as limitações, os defeitos das pessoas que convivem com cada um de nós. Igreja, para nós realmente finalizarmos agora, igreja, tem gente que entra na igreja achando assim, aqui eu achei lugar das pessoas bacanas, das pessoas perfeitas, e aí acaba se decepcionando, se frustrando quando descobre que as pessoas dentro da igreja também têm defeitos,
também tem falhas, são diferentes, têm costumes diferentes muitas vezes. E é ali, meus irmãos, que nós precisamos exercer o fruto do Espírito. Não é só lá fora, não, é também aqui dentro. Você precisa entender, o irmão que está ao seu lado, que está talvez atrás ou na frente de você, ele não é igual a você, ele é diferente de você, ele vai ter defeitos e qualidades diferentes de você. Mas se você for uma pessoa cheia do Espírito, a paciência estará presente para você ajudar, apoiar, servir e conviver com as pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Eu creio que a paciência será derramada sobre a vida de cada um, de modo que os casais vão se entender melhor, relacionamento de pais e filhos vai melhorar, relacionamento entre irmãos em Cristo e até o nosso relacionamento com as pessoas que estão lá fora vai melhorar quando nos enchermos do Espírito Santo, produzirmos a paciência. É somente com o Espírito, meu irmão. Não adianta você se esforçar sozinho, você não vai conseguir produzir a paciência. Assim como uma pessoa não produz laranja sem o pé de laranja, sem a semente de laranja, assim nós não vamos produzir paciência sem a fonte que é o Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Estamos na série Fruto do Espírito. Feche seus olhos, levante suas mãos. Eu queria que você entendesse, você só está aqui porque o Senhor teve paciência com você. Eu só estou aqui porque Deus teve paciência comigo. Nós somos filhos de Deus, somos discípulos de Jesus. O filho só faz o que vê o pai fazer. Se o pai é paciente, os filhos têm que ser pacientes. O discípulo só faz aquilo que vê o seu mestre fazer. Jesus demonstrou paciência por nós e diante de todo o sofrimento. Nós, como discípulos de Jesus, devemos também ser pacientes. E Ele providenciou o Espírito Santo. Vamos orar agora, pedir para que o Espírito Santo nos enche. Feche os seus olhos, abre o teu coração, levante suas mãos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai. Nós clamamos que o Senhor derrame mais o teu Espírito sobre as nossas vidas. Nos leva, Senhor, a uma vida de renúncia da nossa própria carne, da nossa própria natureza, porque sabemos que a carne e o Espírito não podem ser alimentados ao mesmo tempo. A carne e o Espírito não podem conviver ao mesmo tempo, no mesmo corpo. Por isso nós queremos abrir mão da nossa natureza pecaminosa, da nossa velha natureza que quer ressuscitar todos os dias e nos encher do teu Espírito. Queremos abrir mão dos prazeres deste mundo, Senhor, e nos encher, Senhor, da tua palavra, nos encher de oração, nos encher, Senhor, de adoração e louvor, nos encher de amor ao próximo, Senhor. Em nome de Jesus, capacita-nos para que sejamos cheios do Espírito. Enche agora a tua igreja, enche agora o teu povo com o Espírito Santo Consolador, com o Espírito Santo que produz paciência. Dentre tantos frutos, nós sabemos que a paciência é um dos frutos que Ele produz em nós. Então vai, Senhor, derramando, Senhor, paciência nos casamentos, nos relacionamentos de pais e filhos. Vai derramando agora paciência, Senhor, nos relacionamentos entre irmãos, entre igrejas, Senhor, entre os irmãos em Cristo. Vai derramando paciência, Senhor, Pai, na tua igreja, para que possa aguentar, suportar e esperar, Senhor, Pai, pelas pessoas que estão lá fora, Senhor, em nome de Jesus. E nos dá a paciência, Senhor, para aguentar, para suportar toda a luta, toda a tribulação, toda a provação, tomando como referência os profetas, Senhor, da tua palavra, que suportaram o sofrimento. Nos dá paciência para suportar até o dia em que o Senhor voltar, até a volta de Jesus. E todos nós esperamos, Senhor, ansiosamente pela volta do Senhor, e por isso dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, Pai, nós aguardamos o teu retorno, e até o dia em que o Senhor voltar, como diz aquele cântico, o dia em que o Senhor nos chamar, nós queremos permanecer
com Cristo. Queremos permanecer firmes em Ti, Senhor, ligados em Ti, Senhor, nos abastecendo, nos enchendo de Ti constantemente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Jesus te ama, meu irmão. Eu amo você, desejo o seu bem. Que eu desejo que você seja cada vez mais paciente e viva feliz, e viva uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Levante suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por este culto, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de poder Te adorar, de poder Te louvar com cânticos e nos reunir para ter comunhão. Leva cada um para os seus lares, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua proteção, enchendo cada um com muita paciência nessa semana, Senhor, em nome de Jesus. Levante suas mãos agora para receber a bênção final. E ao despedir nós dizemos: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Vai em paz, Deus te abençoe. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista.